Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, eu tô aqui nesta noite para falar com vocês que Deus, Ele prepara tudo, né? A gente não entende o trabalhar de Deus, o que Deus quer. Às vezes a gente até pensa que entendeu Deus, mas a gente não entende a Deus. Às vezes a gente pensa assim: Deus quer fazer assim, 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 assim. Mas nada é como a gente quer, mas sim como Deus quer. Então eu digo para vocês nesta noite: confie somente nele, somente dele, e creia que ele está no controle de tudo e que ele é Deus para fazer o impossível se tornar possível na tua vida. Assim, gente, eu saí do ministério lá da Pentecostal, porque assim, quando a gente é guiada pelo Espírito Santo, a gente vai aonde o Espírito Santo manda a gente ir. Se o Espírito Santo manda a gente ir para aquele lugar, a gente vai, obedece, sem questionar, sem dizer por que Deus. Se perguntar, às vezes eu me pergunto, né? Pai, por que isso? Por que tá acontecendo isso? Mas a vida do crente, infelizmente, é assim mesmo, não tem para onde correr, não. E graças a Deus que eu tô escutando e tô obedecendo, porque o difícil é obedecer. Hoje eu posso não estar entendendo nada. Como o cliente chegou para mim lá na lanchonete e falou: Isabela, Deus, ele complica tudo e depois ele explica o porquê ele complicou. E eu fico até hoje querendo entender, mas a gente, como eu falei no início do vídeo, a gente não tem como entender a Deus. A gente tenta, mas a gente não pode entender. Porque as coisas de Deus, na verdade, Deus não pensa como o homem pensa. A verdade é essa. Então a gente somente tem que crer e confiar em Jesus. Eu saí da Pentecostal e fui para a Assembleia de Deus, o Bom Samaritano. Eu gostei muito de lá, mas não foi a minha vontade, o meu querer. Eu tinha ido a primeira vez, que foi dia 20 de dezembro. Aí Deus falou comigo no meu quarto e disse: Isabela, você vai para aquela igreja que você está, ou que você foi naquele dia. Aí eu, tá bom, Senhor, eu vou. Aí eu tive confirmação, né? O pastor da igreja para eu ir, eu peguei e fui. Só que antes disso, eu estava namorando com o pastor da Pentecostal. Fiquei 6 meses com ele, só que Deus não estava nesse negócio, essa é a verdade. E assim, Deus, ele, quando ele fala, graças a Deus que eu escuto a voz de Deus. Graças a Deus. E assim, ele usou ele mesmo para poder me levar para esta igreja, a Assembleia de Deus, o Bom Samaritano. Ele me levou lá e o segundo dia eu peguei, orei, fiquei em oração a noite toda, né? O dia todo. E se eu não me engano, acho que eu fui em jejum também, não lembro, mas acho que fui. E aí eu pedi a Deus uma confirmação sobre esse relacionamento. E eu sempre tava orando. Eu não pedi só naquele dia, eu tava orando desde o início para Deus me mostrar, se não for dele, para ele tirar com ramo, raiz e tudo, né? Porque Deus, ele tira. Quando não é dele, ele tira. Quando ele não tá no negócio, quando não é da vontade dele, ele tira. Então eu ainda insisti, né, numa coisa que Deus já estava falando comigo desde o começo. E eu orando e Deus me mostrando, só que eu tava conseguindo assim entender e ouvir, né, a voz do Espírito Santo. Não tava ouvindo, eu tava cega espiritual, mas graças a Deus ele abriu minha visão espiritual. Eu fui para essa igreja, teve a revelação no segundo dia sobre casamento, que Deus não tá nesse negócio. E aí eu fui e tô até hoje na Assembleia de Deus.
E assim, eu sou guiada pelo Espírito Santo de Deus. Eu faço o que Ele manda. Se Ele mandar fazer... Eu no início, logo quando eu me converti, não, né? Quando Ele falava alguma coisa comigo, Isabela, faça isso, eu falava não. Eu dizia não. E aí eu paguei um preço muito grande por este não que eu disse a Deus. Sempre quando Deus falava comigo, eu falava não. Então eu aprendi que a gente tem que estar em obediência ao Espírito Santo. Fazendo a vontade, fazendo a obra, fazendo as coisas, né? Que Ele nos chamou para fazer. Porque cada um tem um chamado aqui na Terra. Então a gente tem que saber qual é nosso chamado, qual é o meu chamado, qual é o seu chamado. Eu sei que o meu chamado é de missionária, porque quando eu estava lá na Universal fazendo discípulo, ainda para ser obreira, Deus usou um rapaz na rua para atravessar a pista e falar comigo que eu tinha um chamado, que faltava pouco para eu ser missionária, só que eu não entendi porque lá na Universal não tem missionária, lá na Universal tem pastores. Aí eu fiquei meio surpresa, mas eu fiquei pensando, esse cara deve estar ficando maluco. Minha mente eu pensei nisso. Só que a gente não entende, a gente tenta entender. E assim, eu vou seguindo em frente e sem pensar, sem dizer assim, Deus, o porquê, porque tá acontecendo isso tudo. Mas eu creio que lá na frente eu vou entender o processo que eu tô passando hoje, porque todos nós passamos por um processo, né? Isso até chegar onde Deus quer que a gente chegue. Mas eu creio que se você seguir no caminho da obediência, está na posição de Cristo, fazendo a vontade de Cristo, fazendo a obra de Deus, eu creio que Ele vai mudar esse cenário que você está passando hoje, que eu estou passando hoje, porque nada é para sempre. Coloque isso na tua cabeça e pense sempre positivo, nunca negativo, pense sempre positivo, porque Deus, Ele quer que a gente profetize coisas boas nas nossas vidas. Ele não quer que a gente fique ali revivendo o passado, pensando no passado, não. Errou, siga em frente. Não adianta tentar, porque se Deus, Ele tirou pessoa da tua vida, da minha vida, deixa aí. Se você ficar insistindo na mesma tecla, ficar insistindo ali, querendo tentar entender, você vai acabar se prejudicando por causa de uma besteira. Então, o conselho que eu dou a você é seguir em frente, não olhe para trás, esqueça o passado, porque Deus, Ele apaga tudo. E siga em frente com Deus, buscando, orando. Quanto mais busca, mais Deus abençoa, e creia. E tenha bom ânimo, né? Deus fala na palavra dele: no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Então que a gente venha ter ânimo para tudo na nossa vida. Ânimo para as coisas materiais, ânimo para as coisas espirituais, principalmente para as coisas espirituais, que é mais séria, porque a gente não pode estar brincando com Deus, a gente não pode estar brincando com a palavra de Deus. A gente tem que estar na posição que Deus quer, não na que a gente quer, porque a gente tem que renunciar tudo, renunciar aos nossos desejos, renunciar à nossa vontade, o nosso eu, o nosso querer, para fazer o que Deus quer, a vontade de Deus, fazer o que Ele chamou para a gente fazer e esquecer o que passou. Então, eu não sei o que você está passando hoje, eu não sei os teus pensamentos, os teus planos, os teus projetos, mas assim, se não for na direção de Deus, não vai. Porque tudo na direção dele, às vezes a gente projeta algo, tem um sonho, mas o que Deus quer comigo e com você é grande, é maior do que eu e você pensa, é muito maior. Então a gente não pode estar planejando as coisas porque a gente não sabe o dia de amanhã. O dia de amanhã só pertence a Deus e mais ninguém. Então continue na posição, fazendo a vontade, o querer dele. E eu creio que ele já te abençoa em nome de Jesus, porque ele é Deus. Eu fiz mais este vídeo aqui no meu testemunho, parte 11, né? Quem tá desde o comecinho dos vídeos
vai entender a minha caminhada de lá para cá. No próximo vídeo eu vou estar falando sobre Gênesis capítulo 1, sobre a separação da luz e das trevas, mas eu creio que Deus vai falar já está falando contigo neste vídeo e vai falar no próximo também. Creia que Deus, Ele pode fazer o impossível se tornar possível na minha vida, na tua vida. E Deus, Ele te ama, Ele nunca desistiu de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. O amor único, fiel, verdadeiro é Jesus Cristo. É Ele que nos ama de verdade. É um amor infinito. É um amor verdadeiro. Um amor que ninguém pode nos dar. É o único amor que a gente tem que se apegar e não largar mais. Creia que Deus é contigo e já deu tudo certo. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.